Olá, queridos, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre o seu rosto. Problemas todos nós enfrentamos. A Bíblia tem um total de 8.810 promessas, sendo mais de 7.000 feitas por Deus para a humanidade. Mas não basta a Bíblia ter milhares de promessas se eu e você não soubermos resolver problemas, porque eles sempre vão existir. Um bebê, antes de nascer, ainda na barriga da sua mãe, já enfrenta problemas, como, por exemplo, com a rejeição, saúde, dentre outras coisas também. Se você quiser ter uma boa qualidade de vida, você precisa ser capaz de resolver problemas. Porque os problemas sempre vão existir. Eles vão aparecer antes do cumprimento das promessas de Deus, durante e depois. Queridos, a sua habilidade de resolver problemas vai determinar se você vai aproveitar sua vida ou não, porque sempre vamos ser confrontados com problemas. Isso é fato. Problemas na área espiritual, emocional, político, financeiro, familiar, saúde e por aí vai. A lista é grande. Em Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E em Salmos 3, versículos de 1 ao 3, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Queridos, há dois tipos de problemas que frequentemente nos cercam. São problemas que nós solicitamos e problemas não solicitados. Os problemas que nós solicitamos são aqueles problemas que muitas vezes nós encaramos devido à nossa falta de boas escolhas. Muitas vezes fazemos péssimas escolhas, muitas vezes até desobedecendo a palavra de Deus, e aí nos deparamos com problemas para resolver. Esses problemas são problemas solicitados. É como nós chamamos esses problemas para a nossa vida. Os problemas não solicitados são aqueles problemas que parece que estamos no lugar errado e na hora errada e eles vêm, parece caindo de paraquedas na nossa vida. Muitas vezes são situações que acontecem quando nós não estamos esperando, não porque fizemos algo necessariamente errado ou tomamos escolhas erradas, mas infelizmente aparecem esses tipos de problema que muitas vezes somos vítimas dele. Agora a pergunta que não quer se calar: como o Senhor Jesus resolvia problemas? O Senhor Jesus, ele enfrentou absolutamente todos os tipos de problemas que existem. Ele enfrentou problemas social, físico, espiritual, dentre muitos outros tipos de problemas. Em João capítulo 2, versículos 1 ao 11, nós vamos ver uma história onde Jesus, ele realiza o seu primeiro milagre do seu ministério. O Senhor Jesus vai então para um casamento com a sua mãe Maria e o seu irmão, e chegando lá nesse casamento, o vinho acaba. A Bíblia vai dizer então que Maria chega para o Senhor Jesus, meio que apavorada, e fala: e agora, o que vamos fazer? O vinho acabou. Naquele tempo, se o vinho acabasse, era como se fosse uma falta de respeito para com os convidados, pois o vinho era uma bebida usada e não podia faltar em uma celebração de casamento de forma nenhuma. Então o Senhor Jesus, dirigindo-se para Maria, fala: mulher, o que tenho eu contigo? Pois ainda não é chegada a minha hora. Quando escutamos esta fala do Senhor Jesus, muitos chegam até a pensar que o Senhor Jesus foi mal educado em falar com Maria, sua mãe, daquela maneira, tratando ela
de mulher e dizendo que a hora dele ainda não era chegada. Pois, queridos, quando o Senhor Jesus dirige a Maria daquela forma, não é que o Senhor Jesus estava faltando com respeito a Maria, de forma nenhuma. Então, por isso, o Senhor Jesus, ele sempre, de alguma forma, tentou ter um certo distanciamento emocional com Maria para poupá-la de qualquer dor futura que viesse ela ter com a crucificação dele. Mas dando seguimento ao que estamos falando, queridos, agora nós vamos ver os 5 pilares que o Senhor Jesus usava quando ele resolvia problemas. O primeiro era que o Senhor Jesus esperava a hora certa de agir para resolver problemas, para fazer os milagres. Isso nós podemos ver quando o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre nessa história que nós acabamos de ouvir, no casamento que o Senhor Jesus foi convidado, onde acabou todo o vinho. O Senhor Jesus esperou a hora certa para ele transformar a água em vinho. O segundo pilar é que o Senhor Jesus não resolvia problema nenhum baseado em emoção. O Senhor Jesus, ele era muito focado e ele não fazia nada baseado em emoção. Ele tinha muita compaixão, sim, das pessoas, mas a emoção não movia o Senhor Jesus em momento nenhum. E muitas vezes, queridos, quando tentamos resolver problemas usando a emoção, nós só pioramos a situação. O terceiro pilar é que o Senhor Jesus não focava no problema. Quando o Senhor Jesus era deparado com algum problema, ele analisava, ele esperava, analisava e ele então tomava a decisão e resolvia aquele problema. Mas logo em seguida o Senhor Jesus caminhava e ia rumo ao seu alvo. O Senhor Jesus nunca parou para ficar focando em um problema. E nós temos que aprender isso com o Senhor Jesus, porque quando nós deparamos com um problema, nós fazemos o problema maior muitas vezes do que o próprio Deus. Fazemos esse problema muitas vezes maior do que a nossa fé. Fazemos desse problema maior do que tudo e todos na nossa vida. E passamos a focar no problema dia e noite, fazendo com que esse problema venha a roubar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, e não fazemos mais nada na vida. Parece que o problema consome a nossa vida, então não podemos fazer isso. O quarto pilar é que o Senhor Jesus sempre dava graças ao Pai pelo que ele tinha. E nós conseguimos ver isso quando o Senhor Jesus realizou o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. O Senhor Jesus tinha uma multidão para alimentar. Aquilo também era um problema que o Senhor Jesus estava prestes a resolver. E o Senhor Jesus pega os únicos 5 pães que tinham os 2 peixes, mas é claro que o Senhor Jesus, como eu falei, ele sempre esperava a hora certa de agir, esperou a hora certa, pediu que a multidão sentasse de uma maneira bem organizada, e ele pega aqueles pães e peixes, e ele levanta os céus e dá graças ao Pai, a Deus, por ter os 5 pães e os 2 peixes. E logo em seguida ele começa a partir e compartilhar. E conforme o Senhor Jesus partia os pães e os peixes, então o milagre ia acontecendo. Então, queridos, nós temos que aprender com o Senhor Jesus a dar graças pelo que nós temos. Muitas vezes nós focamos muito em ter muito mais para resolver o nosso problema e somos ingratos, não agradecemos a Deus pelo pouco que temos. E muitas vezes o pouco que está na sua mão com sabedoria divina e você dando graças a Deus por aquilo, Deus vai então atuar, Deus vai fazer um milagre na sua vida para multiplicar, para que você possa solucionar o seu problema. O quinto pilar é que o Senhor Jesus ele sempre atuava em parceria com o homem. O milagre só era feito depois que a pessoa já tinha feito absolutamente tudo que ela poderia fazer, tudo que era da parte dela fazer, ela fazia, e então o Senhor Jesus entrava com a parte do milagre. Nesse milagre aqui que nós acabamos de citar, onde Jesus transformou a água em vinho, as pessoas elas tiveram que cooperar, elas tiveram que fazer a parte delas. Elas tiveram que trazer vasilhas de pedras muito pesadas, por sinal, ir lá no reservatório de água, onde eles mantinham, a água,
na cisterna, no poço, trazer uma quantidade grande naquelas panelas de pedras super pesadas. Então o Senhor Jesus esperou todo o agir deles, o que eles podiam fazer, o Senhor Jesus esperou. Depois que não podia mais, que eles não tinham mais nada a fazer, então o Senhor Jesus fez um milagre de transformar a água que já estava nos seus devidos recipientes em vinho. E a outra coisa que nós podemos observar também é com a morte de Lázaro. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, é interessante a gente observar que o Senhor Jesus mandou primeiro que aquelas pessoas que estavam ali retirarem a pedra primeiro, antes dele mandar Lázaro sair para fora. Então o Senhor Jesus vai e fala para eles: retiram a pedra que estava no túmulo de Lázaro. Eles tiveram que remover para então ele iniciar o milagre de falar: Lázaro, sai para fora. E vimos também isso quando o Senhor Jesus curou o cego. Ele mandou o cego ir se lavar no tanque, depois que ele passou o lodo, nos olhos do cego. Então a gente vê, queridos, que este ponto, este pilar é fundamental. Deus só vai agir na sua vida e na minha para resolver algum problema absolutamente depois que você e eu fizermos a nossa parte. Se você ainda pode fazer algo para solucionar o teu problema, faça, não espere, porque Deus só vai entrar com um milagre para te ajudar depois que não tiver mais nada, absolutamente nada que você possa fazer. Então, o que você pode fazer, faça. Haja com sabedoria, busque de Deus, faça o que você precisa fazer, porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. O milagre da parte de Deus para você solucionar o seu problema, ele só vai vir depois que você fizer absolutamente tudo que você pode fazer dentro da sua capacidade física, emocional, financeira, depois de todos os recursos, depois que você pôr toda a sua força, toda a sua capacidade em solucionar o problema e você não tem absolutamente mais nada que pode ser feito, é aí então que Deus entra com a parte dele do milagre. Amém? Estes são os 5 pilares, eu quero orar por você e eu espero então que você busque de Deus a sabedoria para resolver os seus problemas, tá bom? Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Pai, porque o Senhor é a própria sabedoria. Meu Deus, o Senhor é tão sábio, meu Pai, que o Senhor jamais, em tempo algum, tomou o Senhor conselho. Quem te deu conselho, Senhor, algum dia? Ninguém. O Senhor sempre existiu, o Senhor sempre foi. O Senhor é o grande eu sou. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, ajudar este irmão em Cristo, essa minha irmã, essa pessoa, meu Pai, que talvez tenha se preocupado demasiadamente em resolver os seus problemas. Meu Pai, é fato que nós somos confrontados, Pai, com problemas todos os dias da nossa vida. E isto, meu Pai, é um curso normal, natural das coisas, desde que o pecado entrou no mundo. Então, Senhor, nós temos que aprender, meu Pai, a lidar e resolver os problemas. Temos que ter, meu Pai, habilidade para resolver os problemas, porque um ser humano nesta terra não está isento e nem livre de problemas. Meu Pai, dê sabedoria a esta pessoa que está me escutando, que ela possa, meu Pai, analisar com cuidado tudo que aprendeu neste vídeo acerca de como solucionar os seus problemas. Que o Senhor Jesus, meu Pai, seja o nosso maior espelho em tudo, meu Pai, das nossas atitudes, em tudo que formos fazer. Que nós possamos nos espelhar na Tua palavra e nas atitudes do Senhor Jesus. Meu Pai, ajuda esta pessoa, meu Pai, a saber a hora certa de agir para resolver os seus problemas. Ajuda esta pessoa, meu Pai, a não resolver nenhum problema baseado em emoção. Muitas vezes, quando fazemos isso, as coisas só pioram. Ajuda essa pessoa a não ficar focando no problema, mas focar, meu Pai, na Tua grandeza, na Tua palavra, focar no Teu relacionamento com o Senhor, na fé
que vai ser o combustível para ela solucionar esses problemas dela. Ajuda essa pessoa também a ser grata, que possamos te dar graças, meu Pai, pelo recurso que o Senhor permitiu chegar nas nossas mãos. Não importa se parece ser pequeno ou grande, muito ou pouco, mas que possamos aprender com o Senhor Jesus, daquilo que o Senhor, meu Pai, já colocou nas nossas mãos, que possamos levantar para o céu e dar graças ao Senhor, meu Pai. E o mais importante, meu Pai, que não venhamos a ser, meu Pai, preguiçosos, que não venhamos a ficar, meu Pai, esperando, meu Pai, o Senhor fazer aquilo que nós possamos fazer. Porque é fato, meu Pai, que o que nós temos condição de fazer é o nosso dever, é o nosso papel fazer. O Senhor, quando criou o homem, o Senhor criou a natureza e o Senhor disse que era para nós dominarmos, meu Pai, sobre a criação. E o problema, meu Pai, é um subproduto da criação. Então nós temos que dominar, sim, meu Pai, o problema. O Senhor espera que nós façamos isso com sabedoria, com fé, intrepidez. Então, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, a ter isso em mente, a ser, meu Pai, mãos diligentes a resolver os problemas, fazer o que deve ser feito. E quando, meu Pai, não tivermos mais o recurso e a capacidade de resolver os nossos problemas, aí sim, meu Pai, clamar ao Senhor com fé, e é certo que o Senhor vai responder e que o Senhor vai nos ajudar a solucionar, meu Pai, os nossos problemas. Meu Pai, eu te agradeço por tudo no nome sagrado do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Queridos, este é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que você já deixe a sua curtida. Também compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E se você tiver algum pedido de oração, coloque aí nos comentários, eu estarei orando por você. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e se junte à nossa família Pedido de Oração. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos e até o nosso próximo vídeo.